Bom, nós estamos entrando ao vivo para a nossa meditação semanal na Palavra do Senhor. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos orar rapidinho? Paizinho, que alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui para meditarmos na Tua Palavra. Isso é uma bênção muito grande, meu Deus. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos por essa oportunidade, pelo privilégio de aprendermos mais de Ti, de aprendermos, meu Deus, através do testemunho de vida de Paulo, meu Deus, especificamente, que é quem nós estamos estudando nessas últimas lives, meu Deus, de ver como esse homem enfrentou desafios, dificuldades, mas nada disso paralisava, porque ele estava sendo sempre conduzido pelo Senhor, pela esperança que ele tinha no porvir, meu Pai. Nós pedimos que hoje nós possamos receber o alimento que vem do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos captar aquilo que só o Espírito Santo pode nos transmitir. Mais uma vez nós declaramos a nossa completa dependência do Senhor, meu Deus. Declaramos a Tua soberania, o Seu senhorio aqui nessa nossa meditação de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, nós estamos então chegando na reta final do livro de Atos. Depois de 3 viagens missionárias, a gente viu que Paulo acabou lá em Jerusalém, foi levar as ofertas das igrejas lá da região da Ásia, da região da Macedônia. De repente, ele é preso no templo, os judeus o agarram e a intenção dos judeus era de matar Paulo. Acusavam Paulo de estar profanando o templo, de ter levado gentios lá para a região do templo. Estavam falando que ele estava indo contra a lei, contra Moisés, enfim, coisas que eram completamente infundadas. Mas a verdade é que Paulo quase é morto nessa situação. E depois disso a gente vê Paulo sendo escoltado pelos soldados romanos, pelo comandante Lísias, até a cidade de Cesareia Marítima, onde ele fica de frente para o governador. O primeiro governador é Félix, e lá Félix julga Paulo. Félix sabia que Paulo era inocente, mas decide manter Paulo preso. Isso acontece por 2 anos, que é o tempo em que Félix permanece no poder. E ele mantém Paulo preso por 2 motivos, né? Aliás, é um motivo ou outro, mas acaba que são os 2 juntos. Você vai entender quando eu explicar. O primeiro motivo é porque ele queria o apoio dos judeus, dos líderes judeus, de lá, os líderes judaicos. E o segundo motivo é que ele queria um suborno de Paulo para livrar. Então, ou um ou outro. Se ele conseguisse suborno, ele livrava, ficava mal com os judeus, mas ele ganhava um dinheiro. Se ele não conseguisse suborno, ele ficava bem ali com os líderes. Então, ele decide manter Paulo preso. 2 anos depois, Félix sai do governo da Judéia e no lugar dele entra Pórcio Festo. Isso a gente está falando ali por volta do ano 59, 60 depois de Cristo. E quando Pórcio Festo assume, Pórcio, inclusive, que foi um homem elogiado pelo maior historiador da época, né, que é o Flávio Joséfo, ele decide então julgar Paulo, a pedido dos judeus lá de Jerusalém, porque ele assume, desce para Jerusalém, e os judeus lá da região, os líderes, falam: olha, tem um homem lá que está sendo preso, a gente queria que você trouxesse para julgar. E Pórcio vira e fala: não, eu vou julgar, mas eu vou julgar lá em Cesareia, quem quiser que vá para lá. E aí Paulo é submetido a mais um julgamento, diante de mais um governador, e novamente não encontram provas para que Paulo fosse de fato declarado culpado. Mas, novamente, Pórcio queria manter um bom relacionamento com os judeus, com os líderes. Isso era importante se ele quisesse ter mais influência na região, mas era errado, fique muito claro. E aí ele vira para Paulo e pergunta: Paulo, você não quer descer comigo lá para Jerusalém, não? Para você ser julgado lá? Eu que vou julgar, não vai ser o Sinédrio, eu que vou te julgar. E aí Paulo, ele vira e ele fala: olha, se eu tivesse feito algo digno de morte, eu não me incomodo de morrer. Podia me matar, mas eu não fiz nada. Paulo sabia da intenção dos judeus lá de Jerusalém, né? Que era o quê? Fazer uma trama contra Paulo e tirar a vida dele. Então ele fala: olha, mas como eu não tenho nada, não tem nada contra mim, ninguém pode me entregar para os judeus. E aí ele faz o quê? Ele apela para César. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui e ver se fica melhor, gente. Vamos lá. Acho que não mudou muita coisa não, né? Mas enfim. Paulo vai e apela para César. Apelar para César era um direito de todo cidadão romano. O direito de ser ouvido, em último caso, pelo imperador. E pelo fato de ele ter apelado para César, então, ele seria enviado. O que significava
que a partir daquele momento, por mais que seus juízes entendessem que ele era inocente, não faria a menor diferença, porque ele deveria ser ouvido pelo imperador. E é interessante porque, com isso, ele dá um passo muito grande em direção àquilo que ele tinha ouvido do próprio Deus, quando ele estava lá em Jerusalém, no momento em que ele é preso em Jerusalém. Se vocês lembrarem, a gente falou disso provavelmente há uns 2 ou 3 encontros aí para trás. Quando Paulo foi preso no templo, que ele ia ser morto, que ele é levado para a fortaleza de Antônio, ele é inicialmente julgado pelo Sinédrio, lá, o Tribunal Superior, né, Supremo dos Judeus, e aí logo depois ele volta para a fortaleza e Jesus aparece para ele e fala que, isso está lá em Atos 23, tá? Ele fala, olha, Paulo, tenha bom ânimo, porque da mesma forma como você testificou para mim em Jerusalém, você vai testificar para mim também, sobre mim, lá em Roma. Então, quando Paulo fala, eu apelo para César, gente, ele basicamente comprou o bilhete dele para Roma. Mas com um detalhe muito importante, quem vai levá-lo até Roma agora é o próprio Império Romano, com as despesas pagas de transporte e de hospedagem, porque ele vai agora como um prisioneiro esperando um julgamento, tá? E aí, gente, alguns dias depois, nós estamos na semana passada, na semana retrasada, se não me engano, na última live agora, quem chega lá em Cesareia é justamente Agripa II, o rei Agripa II, com a sua irmã Berenice, inclusive os dois, tudo indica, tinham um relacionamento incestuoso, como nós já falamos. E ele chega até a cidade de Cesareia para parabenizar Pórcio Festo. Pórcio tinha acabado de assumir lá a Judéia, e aí é comum que outras autoridades desçam para parabenizar. E é isso que Agripa foi fazer lá na Cesareia. E quando ele chega lá, Pórcio comenta, olha, tem um cara aqui chamado Paulo, ele foi preso por esse motivo, inclusive ele tem formação rabínica e tudo mais, e claro, Agripa ficou super curioso. Como assim? Um cara com o gabarito de Paulo, com o currículo de Paulo, está aqui sendo acusado pelos próprios judeus, ele fica curioso e ele decide então que ele queria ouvir Paulo. E gente, isso para o Pórcio Festo era bom também. Porque Pórcio já tinha que mandar Paulo para Roma. Paulo já tinha apelado para o imperador. Mas ele não tinha a menor ideia do que ele ia escrever na carta endereçada lá ao imperador. Porque quando um acusado, quando um preso era mandado para Roma, tinha que ter uma carta explicando, olha, esse homem foi preso por causa disso, ele está sendo acusado disso, daquilo, para que pudesse haver então um julgamento. Mas ele não sabia nem o que escrever naquela carta. Então, ele pensa, bom, vou trazer Paulo vai falar aqui e com certeza Agripa II vai me ajudar a escrever alguma coisa para mandar para o imperador. Eu estou só recapitulando, hein, gente? Já vai começar no nosso tema de hoje. Então, isso que acontece. E aí nós estamos então agora no capítulo 26. Nós encerramos o capítulo 25 na última conversa. E hoje vamos começar a partir de Atos 26, versículo 1. Tô vendo que chegou muita gente aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Que bênção ter vocês por aqui. Eu estava só recapitulando o que a gente viu nos nossos últimos encontros e agora a gente vai começar a partir do capítulo 26 de Atos. Se você tiver uma Bíblia física, pegue, deixa aberta aí do seu lado e acompanhe comigo a leitura, tá? Vamos lá, versículo 1. Depois Agripa disse a Paulo, lembrando, eles estão então naquela situação em que Paulo vai ser ouvido pelo rei Agripa. Então Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens o conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Era muito comum, no início do julgamento, que a pessoa puxasse um saco do seu julgador. Mas a gente vê que Paulo não faz isso. A gente já viu isso em momentos anteriores. E por mais que pareça que Paulo está fazendo isso aqui, Paulo está falando algo verdadeiro. Por quê? Quando a gente vê aqui Agripa II, ele é Herodes Agripa II. E se você está acompanhando as nossas lives, ou se você tem lido a sua Bíblia ultimamente, você vai lembrar que esse nome Herodes é um nome que aparece muito no Novo Testamento, né? Gente, ele era o quarto Herodes. Tá? O primeiro Herodes, Herodes o Grande, foi aquele que apareceu lá quando Jesus nasce.
que os reis magos vão até ele e falam, esse era Herodes o Grande, ele era o bisavô desse Herodes aqui. Depois nós temos mais um Herodes que aparece e manda matar João Batista. Em seguida nós temos no livro de Atos mais um Herodes, que é o que manda matar Tiago, a espada. E agora nós temos o filho dele, que era Herodes Agripa II. Ele é o último Herodes que vai ter alguma posição de autoridade lá naquela região. E é o último Herodes que é citado na Bíblia também. Tá? Então é o quarto Herodes aqui, Herodes Agripa II. E esse Herodes, você vai lembrar aqui, talvez você lembre, que Herodes o Grande, aquele que apareceu lá no início dos evangelhos, que mandou matar as crianças, tentando matar Jesus, ele na verdade não era um judeu, ele era um idumeu. Idumeu, gente, são os descendentes da linhagem de Esaú. Se você lembrar lá do Antigo Testamento, Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, e da linhagem de Esaú vem então os idumeus. E Herodes era um idumeu, e ele se declara o rei dos judeus, mas na verdade ele era um idumeu. Então a gente tem aqui o seu bisneto, que pela linhagem paterna também tem sangue idumeu, mas ele era um profundo conhecedor das leis romanas e também das leis judaicas. Então quando Paulo vira e fala assim, olha, eu estou muito feliz que eu vou me defender diante de você, rei Agripa, porque você sabe os costumes e questões que há entre os judeus. É verdade isso. Porque Pórcio Festo não sabia desses costumes ainda. Ele era um romano, mas Agripa II não. Agripa II conhecia. Então Paulo se sentiu muito à vontade para fazer a sua defesa e para falar de tudo aquilo que a lei, desde lá de trás, trazia, né? E aí, gente, o que a gente vai ver a partir do versículo 4 do capítulo 26 de Atos é justamente um relato da conversão de Paulo. Ele vai falar então aquilo que a gente já viu lá atrás. Será que você lembra quantas vezes que a gente já leu esse relato da conversão de Paulo? Quantas vezes o testemunho de Paulo é citado no livro de Atos? Quantas vezes no total? Quem souber aí, responde para mim nos comentários. Vou lembrar para você que lá no capítulo 9, acho que é o capítulo 9, a gente leu pela primeira vez o relato da conversão de Paulo. Esse primeiro relato está basicamente seguindo a cronologia mesmo, né? A linha do tempo. Então lá no capítulo 9, quando Paulo se converte, a gente tem o primeiro relato contando essa conversão dele. Só que não foi a única vez que isso aparece. Depois nós temos no capítulo 22 de Atos, mais uma vez o relato, exatamente, são 3 vezes. No capítulo 22 nós temos também esse relato, e aí isso aconteceu quando ele foi preso em Jerusalém, quando ele é preso justamente na região do templo, lá na área do templo, que o pessoal fala que ele estava violando o templo, levando um gentil para lá. Paulo se defende diante dos judeus, ele fala novamente do relato dele, e agora, pela terceira vez, Paulo vai dar o seu testemunho agora diante do rei Agripa, de Berenice e do governador da Judéia. Gente, das outras vezes que a gente leu esses capítulos, nós trouxemos os detalhes todos da conversão de Paulo. Eu não vou me ater aqui a esses detalhes para a gente poder dar andamento no nosso estudo, mas eu quero lembrar vocês que todas as nossas lives estão gravadas e se você depois tiver curiosidade para saber do relato da conversão de Paulo, você pode assistir as nossas lives, estão salvas, live número 46 e live número 60, em que nós trouxemos os 3 capítulos juntos, né, os detalhes que estão em cada um desses capítulos. Mas, em linha geral, Paulo vai virar aqui e falar para o rei Agripa do fato que ele nasceu fariseu, então ele fala que ele tem essa autoridade, que as pessoas que ali estavam sabem que ele era um profundo conhecedor da lei e ele obedecia à lei no seu zelo, por mais que ele obedecesse não com base naquilo que Cristo determinava, mas naquilo que ele achava que era o certo, como nós falamos em outras ocasiões. Depois ele vai falar que ele perseguia os cristãos, aqueles que eram do caminho, inclusive ele deu aval para a morte de vários, nós vimos isso acontecer lá com Estevão. Lembra? Estevão? A gente estudou Estevão também aqui. Depois ele vai falar que no caminho para Damasco ele tem uma experiência e ele vê o próprio Deus, ele vê Cristo Jesus. E na ocasião Jesus vira para ele e fala, olha, você vai ser enviado para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus, para que você traga luz para aqueles que estão em trevas. E aí Paulo vai e traz todo o relato de conversão dele, como a gente já viu nas ocasiões anteriores, tá? Novamente, não vou ler cada um desses versículos, mas você pode ler depois em casa, para a gente não perder tempo, porque nós temos muito a avançar nessa nossa conversa de hoje.
E aí, gente, vou pular aqui para o versículo 19 do capítulo 26 de Atos, que fala o seguinte: depois que ele fala tudo aquilo do testemunho dele, ele vira para o rei Agripa e ele fala: assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, Paulo vira e fala: assim como Jesus me falou que era para eu ser uma luz para os gentios, eu fui obediente. Eu preguei primeiro em Jerusalém, depois eu fui primeiro em Damasco, onde ele estava, onde ele viu Jesus, depois eu fui para Jerusalém, depois eu fui para a região da Judéia, capital da Judéia, Jerusalém, e depois eu fui para os gentios. A gente viu isso nas 3 viagens missionárias de Paulo. E, gente, olha que interessante essa fala de Paulo aqui. O que ele anunciava? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Vou fazer uma pausa aqui para a gente falar de algo que nós já vimos em outras ocasiões, mas é sempre bom reforçar. Por acaso você acha que Paulo está falando aqui que a salvação é por obras? Que as obras interferem na nossa salvação? Vou repetir a frase de Paulo enquanto você responde. Anunciei que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Exatamente, Paulinha respondeu, a salvação não é por obras. Gente, o próprio Paulo fala, e é sempre bom a gente lembrar, lendo as Escrituras, lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, ele fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Gente, não tem como ser mais claro do que isso. Paulo fala com todas as letras. A salvação vem pela fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se a salvação dependesse, ainda que em pouca parte, de obras, qualquer pessoa podia se gloriar e falar que tem parte de responsabilidade, parte de mérito, melhor dizendo, na salvação. Não, eu sou muito bom mesmo, eu sou salvo porque eu fiz aquilo ali, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu ajudei, porque eu não matei, eu não roubei, eu fiz a minha parte, eu ajudei meus pais, eu faço obras de caridade. Mas para que ninguém possa falar que tem mérito, por menor que seja, na salvação, a salvação não depende de obra, gente, de nenhuma obra. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, na obra do nosso Messias, que veio, que nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, que viveu uma vida perfeita, sem pecado, que se entregou, foi morto no madeiro, ao 3º dia ressuscitou e ascendeu aos céus. Está ao lado de Deus Pai. Então, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, tá? Gente, então Paulo se contradisse por acaso? Porque ele fala aqui que a pessoa tem que praticar obras dignas de arrependimento. Então agora eu não entendi nada. Olha só, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como fala o apóstolo Joseir, né? A salvação é somente pela fé, tá? Mas uma vez que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela precisa o quê? Demonstrar frutos de que ela realmente foi salva, de que aquela fé da pessoa foi uma fé genuína, não foi só algo que ela falou da boca para fora. E aí, gente, isso é verificável por meio das obras, tá? Então, as obras não são causa da salvação. A salvação está aqui, a obra não é uma causa da salvação, não vem antes da salvação, ela é consequência da salvação. Porque você é salvo, você pratica obras que demonstram que você aceitou Jesus como seu Salvador. Porque é impossível você aceitar Jesus, você aceitar a obra da cruz, isso não gerar uma mudança em você. É impossível. É impossível a pessoa ser alcançada pelo Evangelho, mas ela viver a mesma vida que vivia antes. E se você está me ouvindo e por algum acaso a sua vida, você para agora e pensa, como é que é a minha vida hoje e como é que era a minha vida antes de eu aceitar Jesus? Se a sua vida está igual, isso é um alerta vermelho, não é um alerta amarelo não, tá? É um alerta vermelho, é sinal que essa fé, ela não produziu frutos, ela não é a fé genuína e que você precisa se arrepender e mudar de comportamento, porque arrependimento implica mudança, implica. Quem é que fala muito bem sobre isso? Você lembra? Quem é que fala? Qual que é o livro na Bíblia, no Novo Testamento, em que a gente vê muito claro essa questão das obras como consequência da fé salvadora? E aí? Quem é que está atento aí? Nós já falamos. E se você gosta dos livros do Novo Testamento, você deve ter passado por ele já, deve ter ficado alerta. Inclusive tem gente que acha que há uma contradição entre Paulo e
esse outro homem de Deus que escreveu um livro. Quem que você acha? Qual que é o livro, gente? Gente, Tiago. Tiago, João. No livro de Tiago, nós lemos no capítulo 2, vou ler para vocês rapidamente, olha só, Tiago 2, inclusive tem gente que acha que Tiago e Paulo se contradizem, mas quando você entende isso que a gente está conversando, você vê que não tem contradição. Olha o que Tiago fala, Tiago 2, 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem uma fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estivessem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? De que adianta essa fé que a pessoa tem? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e com as obras eu te mostro a minha fé. Porque aí no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não há contradição entre o que Tiago está falando e o que Paulo fala. O que Tiago está falando é justamente isso. A fé, se ela não vier seguida pelas obras, ela é morta. É uma fé que não é genuína, porque a fé genuína transforma a vida da pessoa. Ela muda o velho homem num novo homem, numa nova criatura, com a nova natureza. Amém? Ficou claro isso, gente? Isso é fundamental. Isso é fundamental, gente. Porque se alguém aqui defender que a fé, que você tem que ter obras para ser salvo, que você tem que ter obras, o que você está dizendo é que o sangue de Cristo não é suficiente para a salvação. Não é só pelo sangue de Cristo. É Ele mais obras. E isso não é admissível. A Bíblia não abre margem para isso. A Bíblia é muito clara. A salvação somente pela fé em Cristo Jesus. E a consequência da salvação é que a pessoa começa a praticar as obras de justiça, obras que demonstram que ela foi alcançada. Tá? Então o que o Paulo está falando aqui, quando ele diz se arrepender e se converter a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, é que a mudança de mentalidade é seguida por uma mudança de comportamento. Seguindo aqui no versículo 26, no versículo 19, capítulo 26 de Atos, Paulo vai prosseguir a sua defesa diante do rei Agripa, lembrando que estava lá também, né, o imperador com ele, ou o imperador, desculpa, estava o governador com Paulo, né, o Festo, e aí Paulo está falando com o rei Agripa. Por causa disso que eu falei, rei Agripa, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Ou seja, eles me prenderam, não tem nada a ver com alguma coisa que eu tenha feito errado. Eles me prenderam por causa disso que eu falei, porque eles não entendem essa verdade. Mas com a ajuda de Deus eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Isso é verdade. Paulo testemunha em todos os lugares, tanto para pessoas que eram menos importantes, como para pessoas que tinham autoridade, que tinham cargos, né, como está acontecendo agora. Tanto a pequenos como grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isso é, que o Cristo devia de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Jesus é o primeiro porque depois de Jesus nós temos agora acesso a isso, nós seremos ressuscitados também e nos encontraremos com Cristo Jesus. Olha que maravilha, gente. Que belo dia que vai ser esse, né? Que dia precioso que será. Quando Paulo estava dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu. Festo, lembrando, o governador da Judéia, o romano Festo. Paulo, você está louco. Você ficou louco de tanto estudar. Porque quando Paulo chega na parte da ressurreição, gente, isso para um romano você tem que lembrar que a mentalidade dele era grega, helênica. Isso era um escândalo, pensar que a pessoa estava falando em ressurreição dos mortos, do corpo. Para eles, o corpo era mal, tinha que se livrar do corpo. Né? E aí, quando ele fala isso, Festo já interrompe. Mas Paulo... E detalhe, né? A gente está vendo aqui claramente o que Paulo aborda lá em Coríntios. Olha só, 1 Coríntios 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha a prova aqui. Festo era um gentio, e quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele fala, Paulo, você está louco, você ficou maluco da cabeça. E quando a gente vai ali para o capítulo 3, 2 capítulos depois, do 1, ele vira e fala assim, Paulo, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles.
Gente, a fé não é algo que é alcançável pelo raciocínio lógico humano. Ela só é dada por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que abre o entendimento do coração da pessoa, que fala que haja luz no coração da pessoa, e aquele coração que estava em trevas, impedido de ver a verdade. Ele então entende a realidade das coisas e percebe que somente por Jesus Cristo que há salvação. É por isso que a palavra é loucura. É loucura, gente. É loucura. Não dá para entender de modo racional. Só o Espírito Santo que pode realmente trazer a luz. É o maior milagre. É você ver uma vida que estava completamente contaminada, completamente cega, suja, ter os olhos abertos e mudar completamente. E se voltar para Cristo. Esse é o maior milagre que existe, gente. Sério mesmo. E eu falo por experiência própria, viu? Porque minha vida era um bagaço, mas o Senhor, glória a Deus, o Senhor, Ele teve misericórdia. Eu não era digno, mas Ele me trouxe para perto dele. Então, só o Senhor poderia fazer isso. E aí, gente, Paulo, quando escuta Festo falar, você tá louco, Paulo? Paulo já vira e fala assim, eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei. Ou seja, Festo, fica aí na sua, você não está entendendo isso, mas o rei entende, o rei Agripa entende porque ele sabe de todos os costumes, ele sabe dos profetas. Ele fala, porque isso tudo é conhecimento do rei, a quem eu me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Gente, nada que está narrado aqui aconteceu escondido. Tudo que foi feito por Cristo foi feito às claras, foi feito abertamente. Tanto que quando Jesus estava no Getsemane, que ele foi preso, ele falou, por que vocês estão vindo? Eu não fiz nada oculto. Eu estava sempre no lugar público, falando, pregando, vocês estão vindo aqui com porrete, como se eu estivesse liderando uma rebelião, algo assim. Então a gente vê Paulo mostrando para ele. Tudo que aconteceu foi feito de forma manifesta. Então você sabe de tudo isso, rei Agripa. E aí, gente, quando ele fala isso, Paulo ainda dá uma cutucada em Agripa. Essa cutucada foi muito boa. Ele vira assim, por isso eu te pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Gente, Paulo prensa Agripa contra a parede. Ele prensa aqui. Porque ele está falando o seguinte, rei Agripa, se você falar que você não acredita nos profetas, você vai se complicar com os judeus. Se você falar que você acredita, você está me dando corda. Eu vou continuar falando aqui até eu cansar. O que não ia acontecer tão rápido. Você lembra que Paulo uma vez pregou a noite toda a ponto de Eutico cair da janela, né? Pois é, Paulo tinha muito gás e muito conhecimento para falar, gente, o tempo que fosse necessário. Mas Agripa vira e sai pela tangente. E ele fala o seguinte, por pouco você me convence a me tornar cristão. E aí Paulo responde, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes, porque Paulo estava preso. Ou seja, veio a conhecer a verdade, a aceitar Jesus como Salvador. Gente, que resposta maravilhosa, né? Olha isso, eu peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não só o Senhor, o Rei, mas todos que me ouvem aqui venham a ser alguém como eu. Menos as correntes. Ou seja, eu quero só a parte boa para vocês, eu não quero a parte ruim de estar sendo condenado injustamente, mas eu quero que vocês recebam a verdade do Evangelho. E ele fala isso então. Paulo era um homem extremamente corajoso. Como é maravilhoso ouvir isso aqui, gente, porque é um testemunho para nós também. Você vê, nós já vimos Paulo diante do comandante, já vimos Paulo diante do Sinédrio, já vimos Paulo diante de Félix, e agora a gente está vendo Paulo diante de Pórcio e diante do rei Agripa. E em todas as ocasiões, Paulo estava diante de pessoas que eram responsáveis pelo futuro dele, que poderiam condená-lo, que poderiam prejudicá-lo, mas em nenhum momento Paulo se negou a pregar a verdade do Evangelho. Em nenhum momento ele aliviou, ele passou pano. Não, em todo tempo ele ia lá, ele falava o que tinha de ser dito, porque a verdade tem que ser declarada, porque falar a verdade para as pessoas, por mais que doa, por mais que incomode, é a maior manifestação de amor que a gente pode ter. É a maior manifestação de amor. Porque se você não fala por medo, por vergonha, por não querer ficar numa situação desconfortável, e essa pessoa não aceita Jesus, ela vai para o inferno, a verdade é essa. Então quando nós falamos, por mais que doa, é por amor a essas vidas. Porque é somente a verdade que é capaz de libertar uma pessoa. Somente a verdade do Evangelho.
E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, então Paulo vai e fala isso. E, gente, olha que resposta infeliz também, quando a gente olha. Ao mesmo tempo que a gente se alegra com o que Paulo fala, é motivo de muita tristeza ver essa fala de Agripa. Olha o que ele diz aqui, gente. Por pouco você me convence a me tornar cristão. Gente, quantos aí no mundo estão se perdendo por pouco? Quantos não alcançam a salvação por pouco? Quantos escutam o evangelho, mas pensam, parece que é verdade, eu acho que é verdade, mas eu ainda tenho mais tempo, então eu vou curtir um pouquinho mais e daqui um mês eu volto para Cristo. E aquela era a última chance que a pessoa tinha. E a pessoa acidenta, morre, e por pouco ela não aceitou o evangelho. Mas por pouco ou por muito, ela vai ser condenada. Sem Cristo, não interessa se é por pouco ou por muito, gente, não tem meio termo. Não tem, entenda isso. A pessoa é condenada. Muitos conhecem a verdade, mas querem deixar para depois, achando, não, vou ter mais tempo. Gente, Deus pode voltar antes disso, viu? Os fins dos tempos estão chegando. Abre o seu olho, viu? Vai ler Apocalipse com atenção que você vai ver que nós já estamos por Gente, é por um tilico-tico. É por uma peninha do final dos tempos, né? Então, assim, não deixe para depois, porque o depois pode não chegar. Jesus pode voltar, pode levar seu povo antes, você pode morrer, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, quando você tem a oportunidade, se arrependa. Ó, o meu bispo Ricardo falando, eu glorifico a Deus por pouco ter me convertido. É verdade. Foi por pouco, mas eu me converti, glória a Deus. Quase que eu não fui lá atrás, quase que eu perdi essa salvação tão preciosa. Mas eu agarrei a oportunidade. E aí eu sou salvo. E todos aqui, eu imagino que todos que estão ouvindo aqui estão na mesma situação. E glória a Deus por isso. E é isso que meu bispo está falando. Isso aí, meu bispo, glória a Deus. Por pouco a gente não perde essa salvação, né? Mas também por pouco ou por muito nós recebemos a salvação de Cristo Jesus. E glória a Deus, vamos nos agarrar até o final das nossas vidas. Gente, depois que ele fala isso, então, que Paulo fala isso e que o rei fala essa frase infeliz, eles se levantam, o rei se levanta, o governador se levanta, Berenice se levanta. Toda vez que você vê Berenice, ela está ali colada no rei Agripa, né? Como eu falei, os dois tinham um relacionamento incestuoso, conforme fala aí Flávio José e muitos outros, né? E aí eles comentam, olha, Paulo não fez nada que merecesse ser preso, muito menos morrer. A gente já poderia ter liberto Paulo, inclusive, se ele não tivesse apelado para César. Mas como ele apelou para César, a gente vai ter que mandar Paulo para César. Então acaba, gente, que Roma, de fato, seria o destino final de Paulo, a não ser que algo acontecesse no meio do caminho e impedisse de acontecer. Mas nós já vimos que o próprio Deus virou para Paulo e falou, Paulo, você vai para Roma. Então nós já sabemos, não tem a menor dúvida, que Paulo vai chegar até Roma. Tá? E aí nós encerramos então o capítulo 26 e agora nós vamos para o capítulo 27. Estou vendo o horário aqui. Nós começamos um pouquinho atrasado hoje. Eu vou começar, não vai dar tempo da gente falar todo o capítulo 27, infelizmente, mas eu vou começar a falar do capítulo 27, que narra justamente, gente, a última viagem de Paulo que está descrita. Não foi a última viagem que Paulo fez na vida. Vou te explicar por quê. Porque Paulo chega em Roma, ele fica preso e depois ele é liberto. E aí acredita-se que Paulo chegou ainda lá na Espanha, que era onde ele queria ir. E depois a gente vê que Nero, lá em 64, tem incêndio de Roma, Nero põe a culpa nos cristãos. Esse é assunto para depois, eu estou só adiantando um pouquinho aqui. Mas aí Paulo, depois os cristãos são culpados e Paulo e Nero dá um jeito de prender Paulo e matar. Mas essa é a última viagem que é narrada pra gente, né? Nós vemos que o livro de Atos já falou das 3 viagens missionárias e agora vai falar da última viagem descrita aqui, que é Paulo indo então em direção a Roma. Tá? Lembrando que quando Paulo apelou para o imperador já era Nero, aquele docinho de coco, aquele homem maravilhoso com um humor super agradável, uma pessoa muito boa de se lidar, né? Foi para ele que Paulo apelou, porque sabia que era a vontade de Deus. E, gente, o capítulo 27 de Atos e o 28 são capítulos muito interessantes, são os últimos capítulos do livro, né? E quando você lê com atenção, você vê que maravilha que é. Porque é um livro que mostra uma viagem extremamente conturbada. Tudo que podia dar errado, basicamente, deu errado. Se fosse algo natural, se fosse depender do homem, Paulo não tinha chegado a Roma. Mas a gente vê aqui
justamente um resumo da vida de Paulo, se você for parar para pensar, porque a vida de Paulo foi isso. Desde o começo foi uma vida conturbada, foi uma vida cheia de percalços, e em todo o tempo o Senhor estava com ele. As tribulações vinham, mas em Cristo ele era mais do que vencedor. Ele passava por lutas, ele passou por provações, ele passou por açoites, ele passou por tanta coisa, gente, tanta coisa. Mas a gente vê que o Senhor era com ele em todos os momentos. Então, o que a gente vai ler no capítulo 27 e 28, nós não vamos conseguir ler todo o capítulo 27 hoje, nós vamos ter que seguir na próxima live nossa, mas já fique com isso na cabeça, gente, já fique com isso na cabeça, hein? Que o que nós vamos ver é justamente a mão de Deus e o cuidado de Deus garantindo que aquilo que ele tinha falado se cumprisse, porque esse é o Deus que nós cremos. Nós não temos um Deus que é homem para que minta, que é filho de homem para que se arrependa, para que volte atrás. A palavra do Senhor não volta vazia, porque no Senhor está o sim e o amém. E está tudo o que é necessário para que a vontade dele se cumpra. Então, gente, se o Senhor te disse algo, pode se agarrar nessa palavra, pode se agarrar nela, independente das circunstâncias. Por mais que tudo pareça estar perdido, pode se agarrar na palavra de Deus. Assim como aconteceu lá naquela história em que Jesus estava, em que os discípulos estavam no barquinho, veio aquela tempestade, Jesus aparece caminhando por sobre as águas, e aí eles acham que é uma assombração, e aí Jesus fala, calma, sou eu, e Pedro fala, se é o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor, e aí Jesus fala, vem, e Paulo caminha sobre as águas, mas na verdade ele não estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus fala, venha, a palavra de Jesus agora era um alicerce por onde Paulo podia caminhar. Aí no momento em que ele tira o olho da palavra de Deus, ele olha para as circunstâncias, para as ondas, para o vento, aí, meu amigo, ele começa a afundar, porque ele se esquece da palavra, e aí Jesus vai e socorre. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, você pode ter certeza que ela vai se cumprir. E é isso que nós vamos ver aqui nesse capítulo. E o bispo está lembrando uma coisa importante, graças a Deus Paulo ficou preso para escrever tantas cartas maravilhosas. É verdade. Eu vou deixar para a próxima conversa nossa, para falar para vocês quais foram as cartas que Paulo escreveu durante a prisão, quando ele estava lá em Roma. Se ele não tivesse preso, talvez ele estava focado abrindo mais igrejas e não teria parado para escrever algumas cartas que chegaram para a gente por causa disso. Então, o Senhor sempre tem o melhor para a gente. Sempre, gente, sempre tem, tá? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Beleza? Nós vamos ver isso mais a fundo. Você vai entender melhor isso tudo na nosso próximo encontro, porque a gente vai ver em detalhes como é que se deu essa viagem. Mas já fique com isso na sua mente, gente, já fique com isso. A palavra fala que a gente vai passar por lutas, vai passar por tribulação, vai passar por dificuldade, vai passar por aflições. Você tem que lembrar que Paulo vai passar por tudo isso, e passou, pelo que a gente já leu, já viu aqui, justamente porque ele estava sendo obediente a palavra do Senhor, porque ele estava sendo obediente ao que o Senhor falava. Quando o Senhor mandou ele voltar para Jerusalém, o Senhor já falou, olha, você vai ser preso, você vai ser amarrado, cadeias te esperam, mas Paulo sabia que essa era a vontade de Deus, ele foi mesmo assim. Então, gente, cumprir a vontade de Deus não significa se livrar das aflições, tá? Não significa. Não significa não passar por lutas ou dificuldades. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais luta vem, mais aflição vem. Por quê? Porque o inferno se levanta. Porque o inferno não quer que você cumpra a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade do diabo, meu amigo, você está no time dele, então ele está nem para você. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, ele vai fazer de tudo para te impedir. E as aflições vêm. Tá? E aí, gente, você vai lembrar também que as aflições vêm, mas a palavra nos fala que a leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, muito excelente. Olha, gente, é um eterno peso de glória, e não só isso, mas é um eterno peso muito excelente. Porque essa glória que espera, por que a tribulação é momentânea? Porque por mais que ela dure a vida toda da pessoa, vamos botar uma pessoa que viveu 80 anos aqui, e os 80 anos foram de tribulação, ou vida sofrida. Gente, o que são 80 anos comparados com 1000 anos? Com 10 mil anos? Com 100 mil anos? 80 anos é muita coisa com 100 mil anos? Não. O que é 100 mil anos comparado com a eternidade, gente? Não é nada. Por mais que a pessoa passe por tribulação a vida toda nessa terra,
A nossa vida aqui é uma neblina, como o Tiago fala lá no último capítulo, é uma neblina, é a melhor definição mesmo, é uma fumacinha que, ó, aquela fumaça vem e logo dissipa. E essa tribulação produz um eterno peso de glória, porque na tribulação nós somos provados. Na tribulação, a nossa fé é provada. É fácil a gente falar que a gente crê em Jesus, que a gente tem fé em Deus, quando tudo está indo bem. Mas e quando a vida vai num rumo diferente do que a gente queria? E quando você perde o emprego, quando a morte vem, quando a enfermidade vem, quando as lutas vêm, será que você se mantém firme? Então, gente, muitas vezes as tribulações são usadas para nos provar, Então, permaneçamos firmes sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, tá? E que essa tribulação, ela não é nada. Pode ser que a tribulação não passe nessa vida, viu, gente? Não há nenhuma promessa que a tribulação nessa vida vai acabar e uma hora você vai acabar, o final da sua vida vai ser maravilhoso nessa terra. Mas há uma promessa. É uma promessa que essa tribulação produzirá na eternidade um peso de glória tão precioso, tão maravilhoso. E é nisso que a gente vai se ater, tá? Se a vida estiver difícil, se agarre a isso. Beleza, gente? Bom, então deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Em qual versículo que eu tô? Glória a Deus. Estou vendo aí minha amiga querida Bia falando desafiador. É um desafio, né? Mas glória a Deus, que é o Espírito Santo que nos fortalece, nos capacita. Porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. E nós sabemos que apenas pela graça de Deus que nós permanecemos em pé. Então, o Senhor nos capacita para permanecer firmes diante da tribulação. Bom, gente, deixa eu olhar o horário aqui. Será que a gente encerra agora e a gente deixa para falar da viagem na próxima live? Ou a gente segue mais uns minutinhos? Eu estou pensando o seguinte, nós não vamos conseguir ter lives na semana que vem nem na próxima. Eu vou até pedir desculpas para vocês, eu vou ter uma viagem e eu não conseguirei estar aqui presente, e a gente vai deixar somente, deixa eu olhar o calendário aqui, a gente só vai conseguir falar no dia 14 de março. Então eu vou seguir só mais um pouquinho, tá bom? Pode ser? E eu já botei, não, vamos seguir, vou seguir só mais uns minutinhos. Se você estiver muito enrolado aí com compromisso, que o Senhor abençoe a sua vida, depois você pega o finalzinho, mas eu te convido a ficar mais uns minutinhos, vamos falar só mais um pouquinho, tá? Vou ler só os primeiros versículos do capítulo 27, para a gente não encerrar agora, porque eu comecei um pouquinho depois, então vamos lá. Gente, Atos 27, então, os dois últimos capítulos da Bíblia, do livro de Atos, hein? Atos 27, 1 fala o seguinte: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Gente, quando a gente ouve centurião, normalmente é coisa boa, você já percebeu? Já parou para pensar nisso? O centurião era um comandante romano, era um homem que comandava tropas aí de cerca de 80 a 100 homens. E eles eram homens muito bem selecionados, tudo indica, porque toda vez que a gente lê falar de um centurião, normalmente é coisa boa. A gente já viu lá aquele centurião em Cafarnaum que vira e fala para Jesus, Jesus, eu não sou digno que você venha para minha casa, então só dá um comando aí que meu servo vai ser curado. Depois a gente vê aquele centurião, quando Jesus morre, que fala verdadeiramente esse era o Filho de Deus. A gente tem lá no livro de Atos, aqui onde a gente está vendo agora, o centurião Cornélio, que era um homem que ele não era crente, ele não sabia de Jesus, mas ele era um homem que dava esmolas, que orava, e as esmolas e as orações dele subiram até o céu a ponto do Senhor mandar Pedro para lá para falar para ele de Jesus, porque a salvação não vem por obras, lembra que a gente conversou aqui? Essa é mais uma prova. A pessoa pode fazer boas obras, pode orar, pode doar, mas se ela não aceita Jesus, ela não é salva. Tanto que Deus teve que... Um anjo apareceu para Paulo e falou, Paulo, vai lá falar com Cornélio. Ele tocou meu coração. E ele precisa conhecer Jesus para ele ter a salvação dele. Então, mais um centurião. Então, a gente está vendo aqui mais um centurião sendo citado. Opa, pode ser que seja coisa boa. Normalmente, centurião está associado com coisas boas, gente. Então, Júlio, o centurião Júlio, é colocado no comando aí para levar Paulo lá para a Itália, Paulo como prisioneiro, né? Versículo 2, capítulo 27 de Atos, embarcando num navio de Adramítio, região, tá, uma cidade, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Lembrar para vocês aqui, vamos começar a ver nosso mapinha, gente? Eu falei que tinha mapa hoje, se a gente não entrasse nesse capítulo, não ia ter mapa, né? Olha o nosso mapa aqui, ó. Então, Paulo está aqui em Cesareia
e o objetivo dele é chegar aqui em Roma, tá? Então, o que está falando aqui, olha? Que ele pega um barco aqui e esse barco ele vai costear a província da Ásia. Essa aqui é a província da Ásia, tá? Atual Turquia. Então esse barco ia fazer esse percurso aqui e ele decide então pegar esse barco e você já vê aqui citar que Paulo estava sendo acompanhado e indo conosco Aristarco, nome muito bonito desse indivíduo. Aristarco, que era da região da Macedônia. Tessalônica é uma igreja que fica aqui em cima, na Macedônia. Gente, Paulo estava sendo então acompanhado por Aristarco e pelo autor do livro de Atos, que é ninguém menos do que Lucas, tá? E a gente já vê uma coisa interessante aqui. Para Paulo estar sendo acompanhado por Aristarco e por Lucas, significa que estava muito claro para os seus julgadores que Paulo era um homem inocente, porque os presos não tinham esse direito, um escravo não tinha esse direito, um presidiário não tinha direito de levar amiguinho, nem uma viagem de oba-oba, mas você vê aqui que Paulo estava muito bem acompanhado na viagem, justamente porque eles sabiam da inocência de Paulo. Ele estava indo para Roma porque ele tinha apelado para César, tá? E aí, gente, no versículo 3, a gente já lê aqui, no dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Gente, Júlio já percebeu, Paulo é inocente também, então vamos tratar ele com humanidade, vamos deixar ele ter mais liberdade. Então, no começo da viagem, ele sai daqui, para em Sidom, e aqui em Sidom, Paulo tem um pouquinho de liberdade aí para encontrar com seus conhecidos antes deles subirem e darem andamento na sua viagem. Bom, partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre. Ele está aqui, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então eles vieram por aqui, porque os ventos estavam muito fortes, então eles vieram por trás de Chipre, onde eles se protegiam desse vento. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia é essa região, lembrando que aqui ficava Tarso, cidade de Paulo, e da Panfilha, essa região aqui, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Então, quando eles chegam aqui na cidade de Mirra, eles pegam um outro barco que vem daqui de Alexandria. Alexandria era uma cidade lá do Egito, cidade mais importante lá do Egito, né? Era uma das cidades mais importantes da época, inclusive. Se não me engano, era a terceira cidade mais importante, terceira ou segunda. Aliás, terceira, né? Porque você tinha Roma, você tinha Atenas e você tinha depois Alexandria, naquela época, assim. E aí, gente, estima-se que cerca de 1/3 dos grãos consumidos por Roma vinham justamente ali da região de Alexandria. E esse barco, você vai ver lá na frente que ele estava levando grãos, então provavelmente era um barco que estava levando grãos lá para Roma, e aí eles aproveitam, entram nesse barco e eles seguem viagem. A ideia era sair então daqui e vir direto para Roma. Bom, navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Quinido tá bem aqui, tá? Com muita dificuldade, por quê? Porque os ventos já começaram a ficar desfavoráveis. Não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmone. Então eles não conseguiam seguir reto, descem para a linha de Creta. Aqui eu vou mudar o mapa. Esse mapa não tá muito bom, tá mais escuro, mas aqui tem Creta. Dá para ver bem aí Creta, né, gente? Deixa eu ver se esse é o mapa invertido. Então eles chegam aqui em Creta, e chegam justamente na altura de Salmona, essa cidadezinha. Lembra que você está vendo aqui, ó, Creta, está ampliada aqui, e você está vendo aqui Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. Então, Bons Portos aqui, eles descem daqui de Salmona, vêm para Bons Portos, um lugar que não era muito agradável para se permanecer, tá? Versículo 9. Gente, vocês estão vendo que eu estou indo um pouquinho mais acelerado, porque aqui é muito detalhe marítimo, eu acho que não faz parte aí do interesse de muita gente, apesar que esse relato, ele é muito interessante, porque poucos relatos daquela época trazem tantos detalhes de navegações marítimas. Então esse é um dos textos mais importantes daquele período no que se refere a navegações. E eu estou falando aqui não só da Bíblia, tá? Da Bíblia é o mais descritivo, com certeza, mas trazendo a leitura extra-bíblica também, esse é um deles, tá? Depois de muito tempo, versículo 9, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também na nossa vida. Dia do jejum, Yom Kippur, provavelmente, tá? Que era o dia da expiação, acontecia por volta de setembro, outubro, né? Varia porque depende do calendário judaico, são dias contados, então
essa data não é fixa, tá? Mas lá para setembro, outubro era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, o que significava que essa viagem realmente era uma viagem perigosa, porque no inverno era muito perigoso navegar, ainda mais naquela época. Tem estimativas que falam aí que 1/5 dos navegadores da época já tinham passado por alguma situação bem complicada. Então você vê, né? Após meados de setembro, começava aí o período de perigo de navegação. Tá? Começava o inverno, então ficava difícil. E quando passava do dia 10, 15 de novembro, aí, gente, quase ninguém se aventurava no mar, porque era muito perigoso mesmo. Tá? Então eles estão ali naquele período aí de setembro, outubro, já estava um tempo complicado de navegar. E Paulo tinha muita experiência no mar, muita. Lembra que nas viagens missionárias Paulo navegou. Paulo era um homem que provavelmente veio de uma família muito rica, porque quando ele fala que ele desce para estudar com Gamaliel lá em Jerusalém, né, no início da vida dele. Gamaliel era o maior nome, o maior rabino da época. Então, com certeza, não era algo barato mandar alguém para estudar justamente com o maior rabino da época. Então, a família dele tinha condição, provavelmente era um homem já experiente no mar, né? E quando a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo está narrando as muitas tribulações pela qual ele passou, e lembra que ele escreveu 2 Coríntios antes dessa viagem dele aqui, tá, gente? Olha o que ele escreve no versículo 11, no versículo 25 do capítulo 11. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Gente, Paulo já tinha passado por naufrágio 3 vezes. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Gente, imagina que fúria foi essa que ele passou exposto aí. Então você vê que Paulo, essa já ia ser a 4ª vez que passasse por naufrágio, né? Então Paulo já tinha tanta experiência no mar que ele já tinha naufragado 3 vezes. E olha, ele lá firme e forte porque o Senhor estava sustentando, né? Então Paulo sabia que a situação não era favorável para navegar. Mas aí no versículo 11 a gente lê: porém o centurião Júlio dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que deveriam partir dali para se chegarem a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudeste. Gente, então eles queriam sair daqui, de Bons Portos, e navegar até Fenice. Vocês estão vendo que é um trecho bem pequenininho? Ó? Olha só, quando a gente olha essa escala aqui, deixa eu ver aqui qual que é o... Aqui são 50 quilômetros, olha só... É isso mesmo. Isso aqui essa distância aqui dá 150 quilômetros. Eles são mais ou menos 150 quilômetros, não é nada assim absurdo de longe, né? Então o que eles queriam era sair de Bons Portos e ir para essa cidade, ir para Fenice e ficar ali no inverno, esperar o inverno passar e depois pegar o barco para se dirigir até Roma. Será que deu certo, gente? O que vocês acham? Vou parar aqui porque agora já deu 9 horas, senão a gente vai prolongar muito essa nossa live. E eu vou deixar para a gente ver o que aconteceu, se eles chegaram lá na Fenice, o que rolou, a gente vai ver semana que vem não, né? A gente vai ver no nosso próximo encontro que vai acontecer, repito, mais uma vez, para quem não ouviu, no dia 14 de março, tá? Senão vai ficar muito longo, senão eu vou ter que seguir por um trecho maior aqui e a gente vai prolongar muito essa nossa conversa de hoje. Eu vou pedir para minha esposa aparecer aqui com o celular dela só para mostrar para vocês como é que vocês fazem para acessar as nossas lives anteriores. Eu acho que vocês já sabem, se você acompanhou nossas últimas lives, você já viu, mas se você não acompanhou, eu vou te mostrar onde é que você vai para você assistir as nossas lives anteriores, tá? Coisa rápida. A Bia tá aqui, continua, minha amiga. Eu vou interromper só porque eu sei que tem gente que já começa a ter compromisso, senão eu até continuava aqui. Mas a gente vai seguir com fé em Deus naquele dia que eu disse lá. Olha só, aqui está o meu Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, inclusive se você está no YouTube, gente, está vendo a live no YouTube? Não é mais live, no YouTube é só gravação. Dá uma curtida, bota um comentáriozinho aí, manda para as pessoas que você conhece e se inscreve no canal, tá? Já vou fazer o jabazinho aqui. Se você está no Instagram, a mesma coisa. Daqui a pouco, daqui 3 minutos esse aqui vai estar no ar, você já dá uma curtidinha também, manda para as pessoas que não viram. E se você não viu desde o começo, você assiste de novo. E se você quiser ver as lives antigas, olha, você vai no meu perfil Walter SMN com W, tô falando para quem não tá no Instagram, quem tá no YouTube, né, que você tá no Instagram você já sabe. E aí aqui, ó, tem um link aqui em cima, você clica nesse link, quando você clicar nele, você vai cair nessa página aqui. Essa página aqui, gente, você dá o aceitar os cookiezinhos e tudo mais, e aí você vai ver todas as nossas séries
que foram feitas até hoje, tá? A primeira série que a gente fez, isso aí, Bia, ativa o sininho também, bem lembrado, Bia. Aí você vem aqui, ó, primeira série foi Conhecendo Deus. Quando você clica na série, você cai em todos os vídeos, tá? Na ordem das lives, tá? Então você vai desde o começo aqui, live 1, live 2, live 3, e vai seguindo. E se você olhar aqui, todas as lives têm uma numeração, a numeração é sequencial de todas as séries. Então a gente fez a série Conhecendo Deus. Perdi aqui, meu Deus. Eu uso Samsung. Quando me dá um iPhone, eu confesso que eu fico meio perdido. Tô quase chamando minha esposa aqui de volta. Achei aqui. Pronto. Aí depois a gente tem a série Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Isso que a gente está fazendo aqui no livro de Atos, só que a gente está com muitos detalhes. A gente viu uma visão geral do Antigo Testamento, lá de Gênesis até o finalzinho. Depois a gente falou do período intertestamentário, 2 lives para você entender os 400 anos de silêncio profético aí entre Malaquias e o Novo Testamento. Depois a gente vem para os evangelhos na ordem cronológica, 12 encontros falando dos 4 evangelhos na ordem cronológica, e agora nós estamos no livro de Atos. Esse sim a gente está vindo com muito detalhe, o mais detalhado até agora, né? E é isso, galera. Se você quiser, você vai lá, assiste as lives anteriores, não deixa de deixar seu recado. E nós estamos acabando. Próxima live nossa vai ser a última live do livro de Atos, e eu já tenho que buscar em Deus aí qual vai ser o nosso próximo tema. Se você tiver sugestão também, fica à vontade para enviar nos comentários, no direct, onde você quiser, tá? Quem sabe aí o tema que você sugerir não vai ser aquele que a gente vai usar, que o Senhor vai direcionar, né? Deixa eu orar aqui fechando. Pai Santo, nós te louvamos por esse tempo, foi um tempo muito precioso. Nós aprendemos, nós meditamos em Ti, nós mais uma vez vimos aquilo que o Senhor espera das pessoas que seguem a Ti, meu Deus, que têm a fé em Ti, meu Deus, por meio do testemunho de Paulo. E nós pedimos, Deus, que assim como Paulo é um testemunho para as nossas vidas, que nós possamos ser testemunho na vida de outras pessoas também. Que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos transforme de dentro para fora, transforme o nosso caráter, meu Deus. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E é o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, a gente passou um pouquinho hoje, mas foi bênção. Eu acho que agora dá pra gente, na próxima conversa, falar do restante do livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo... Perdi aqui, acho que a gente vai ler a partir do versículo 11 até o final do capítulo 28. Vamos ver a chegada de Paulo lá em Roma. Para quem estava aqui, muito obrigado, foi bênção demais. Para quem está vendo a gravação, que Deus abençoe a sua vida também, que você receba todos esses tesouros do céu que nós temos recebido aqui. Tem sido um tempo bastante edificante. Valeu demais. Bom, a gente continua então no nosso próximo encontro. Um grande abraço, beijo no coração de vocês, gente. Um tempo abençoado. E é isso. Abração. Tchau, tchau.